Bom, essa aqui é a segunda aula sobre a questão da geografia inserida no mundo contemporâneo, geografia e o mundo do trabalho. Esse aqui faz parte do estágio da Uninter, da segunda licenciatura em Geografia. E a gente vai tratar, então, portanto, nessa segunda aula, da geografia inserida no mundo do trabalho. E, para tanto, a gente vai trazer algumas especificações mais didáticas que vão tratar desse tema, âmbito da ciência geográfica. Bom, no que tange, então, às privatizações e o desemprego estrutural, a gente pode dizer que isso se deu no Brasil, especificamente, a partir do início da abertura econômica no Brasil, a partir da década de 90, mais especificamente durante o governo do Fernando Collor de Mello, né? A partir daí, houve uma certa abertura mais específica das privatizações e do desemprego estrutural que o Brasil vem sofrendo desde a década de 90. Nessa ocasião, então, o Estado ele passou a reduzir os impostos sobre as importações, propiciando a entrada maciça de produtos estrangeiros no mercado brasileiro. E, como resultado, houve um crescimento da oferta de produtos e da estabilidade e diminuição dos preços de algumas mercadorias. Isso indicou, de uma certa forma, uma certa medida adequada para o combate da inflação, que alcançava, então, os índices a cerca de 80% ao mês no fim da década de 80. Então, esse período da década de 90 foi uma certa abertura econômica que houve no Brasil. E, a partir disso, que essa noção das privatizações e do desemprego, de uma certa forma, começou a ocorrer no Brasil mediante as privatizações de postos de trabalho. É claro que naquele período em específico, a gente tinha-se bastante desemprego. Então, essas privatizações de postos de trabalho foram importantes para gerar algumas novas ocupações no mercado de trabalho e favorecer, então, o emprego, né, para a maioria das pessoas. Nesse sentido, é importante a gente ter essa noção histórica para a gente compreender, então, o Brasil estando já mesmo especificamente nos anos 2000. Né? Esse foi um movimento que começou a partir da década de 90, mas que a gente ainda sente algumas questões desde essa época até os dias atuais, né? Principalmente. Bom, aqui tem algumas empresas privatizadas, né? A gente trouxe aqui uns sites que são, só para assim, para quem estiver assistindo essa aula compreender, e tem aqui a Embratel, né, que é do ramo de telefonia, e a Vale, que aqui no estado de Minas Gerais é uma empresa privatizada extremamente importante, né, no ramo de mineração e de outras questões aí do governo de Minas Gerais. Então, só para quem nos assiste essa aula conhecer um pouco essas empresas privadas que são grandes do ramo mais comercial, mas que geram também muitos empregos. Né? E aí também tem algumas considerações e algumas parcerias com o próprio governo brasileiro, tanto a nível de união dos estados e dos municípios também. Dessa forma, então, a gente pode dizer que, à medida que se abriu esse mercado, houve uma certa dispensa de um contingente de trabalhadores, gerando que os especialistas aí na área de geografia e dos economistas falam que se denomina, então, o chamado desemprego estrutural. Isso aconteceu especificamente no Brasil desde a década de 90 até os dias atuais. E aqui, só para a gente conhecer um pouco desses movimentos de trabalhadores em busca de emprego, aqui a gente tem uma foto de uma manifestação contra o desemprego que aconteceu fora do país. Aqui, acho que, se não me engano, era um país árabe. E aí a gente colocou aqui para ilustrar
esses movimentos, né, que realmente existem muitos movimentos sociais que vão para as ruas mesmo, para contestar essas vagas de emprego que são perdidas, né, em vários países, não só no Brasil, mas também na realidade de outros países. Desculpa. E aqui, do lado, a gente colocou a carteira de trabalho, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social do Brasil, que foi instituída aí na época do governo Vargas, e a imagem dela e a importância que ela traz para as políticas trabalhistas e tributárias e também da geração de emprego no Brasil. Evidentemente, mesmo com a carteira de trabalho consolidada, a gente ainda tem muitas pessoas desempregadas e que não atendem, portanto, que trabalham de uma forma bastante informal e que não atendem a essa legislação trabalhista, que é ter uma carteira de trabalho assinada e fichada, recebendo todos os direitos inerentes aos trabalhadores aí, de uma certa forma. Então, quer dizer, esses movimentos de trabalhadores, eles têm crescido em todo o mundo, né? Porque muitos postos de trabalho estão sendo privatizados ou estão virando postos de trabalhos tecnológicos, e aí a gente já vê, por exemplo, no caso dos call centers, né, de muitas pessoas perderam empregos em call centers em função da utilização de robôs que conseguem fazer uma ligação e ter uma voz gravada, quer dizer, então várias pessoas têm perdido postos de trabalho em função dessas noções aí de desemprego desestrutural, de uma certa forma, né? E aqui a gente ilustrou aqui com o movimento num país árabe e com a importância da carteira de trabalho no Brasil, que é uma legislação extremamente importante, mas que na atualidade ainda nem todos os trabalhadores brasileiros conseguem ter uma carteira assinada, né? Só para ilustrar de fato mesmo. Bom, já no que tange a qualificação e flexibilização da mão de obra, um aspecto que eu acho interessante trazer é a questão da relevante questão do emprego no mundo, que é uma exigência de mão de obra cada vez mais especializada, capaz de se adaptar às rápidas mudanças tecnológicas. Realmente, essa qualificação e flexibilização da mão de obra é um assunto importante e precisa ser trazido aqui para o campo da geografia, inserido no mundo do trabalho, que em específico, quem já não viu, né, quando uma empresa quer contratar um determinado trabalhador, exige várias coisas, experiência de mais de um ano, a pessoa ter graduação, especialização, saber operar determinados programas e aplicativos tecnológicos, né, e ainda às vezes compreender inglês, falar inglês. Então, o nível dessa mão de obra, ela tem sido extremamente exigente e especializada, né, mas nem sempre esses trabalhadores de fato vão ter acesso em específico, a um nível de salário que seja condizente, por exemplo, aos postos de trabalho que está ocupando, por exemplo, né? Então, acho que isso é importante trazer, que é a questão da qualificação e flexibilização, que nem sempre o próprio trabalhador tem acesso a isso. E, às vezes, ele é até bem especializado e tem bastante conhecimento e experiência na área, mas não necessariamente vai ter um salário, às vezes, que vai acompanhar essa qualidade e flexibilidade da sua mão de obra, o que é triste, mas é algo que tem acontecido ao redor do mundo e sobretudo, no Brasil, né? Bom, quando a gente pensa nessa qualificação profissional, então, que é a que eu estava dizendo anteriormente, ela nos requer alguns componentes, né? E aqui a gente até, de fato, já elencou alguns, que é elevada escolaridade, a ter cursos profissionalizantes, proficiência em língua estrangeira, né? O domínio específico da informática. Quer dizer, são qualidades e características de qualificação profissional que nem todo mundo tem, né? Até porque demora muitos anos, às vezes, para a pessoa adquirir toda essa gama aqui de características e pontuações em termos de mercado de trabalho. E muitas das vezes, quem tem mais essas qualificações é contratado, mas não necessariamente vai ter um salário condizente, né?
ou, dependendo do posto de trabalho, até vai ter, mas que vai ser um posto de trabalho que vai aí, de uma certa forma, em específico, vai fazer essa escolha de profissional de uma certa forma, né? Então, assim, essa geografia inserida no mundo do trabalho nos traz essas nuances de dificuldade, né, de desenvolvimento também do posto de trabalho com relação ao trabalhador moderno. Então, aqueles que não se enquadram nessas características também ficam, de certo modo, extremamente desamparados do ponto de vista do desemprego, né? E cada vez mais isso tem se intensificado no Brasil e no mundo, né? Gerando aí, então, uma crise de desemprego muito grande, porque muitas das vezes o profissional até tem todas essas qualidades, mas mesmo assim ainda não consegue estar empregado devidamente. Bom, aqui então nós trouxemos duas imagens, que uma imagem é de uma moça, então, que domina uma certa política pública, domina um pouco das tecnologias, né, de informação, aqui ela está no computador. Então, tanto que isso é importante para o mercado de trabalho, a pessoa conhecer a tecnologia, conhecer o computador e dominar ele e mexer em todos os programas que for específico da profissão dela. E aqui do outro lado, a gente tem, por exemplo, uma figura do escritório de comércio de petróleo, num dia de segunda-feira, em Houston, nos Estados Unidos, em que está todo mundo trabalhando aí pelo preço do petróleo e fazendo essas coligações aí com outros países na venda do petróleo. Quer dizer, cada dia mais a gente tem uma inserção desse profissional inserido, portanto, num país extremamente mais tecnológico, num posto de trabalho extremamente tecnológico e mais voltado mesmo a essas tecnologias, né? Então, aqueles que não operam essas tecnologias, de fato, ficam extremamente desamparados e muitas das vezes até desempregados. Bom, esse mercado de trabalho, de profissões, ele requer, então, uma certa dispensa de milhões de trabalhadores nos diversos setores de atividades econômicas, e o sinal mais evidente é da extinção de uma série de ações. Esses profissionais são muitas vezes substituídos por máquinas devido ao desenvolvimento de novos recursos tecnológicos para a realização de diversas outras atividades. É o que a gente já tinha comentado anteriormente. É um mercado de trabalho inserido no mundo contemporâneo que, de fato, não vai agregar a todos, né? Não vai ter posto de trabalho para todo mundo. Essas atividades econômicas, de fato, ficam mais evidentes, tem uma série de extinção de profissões, né? Se a gente for pensar, por exemplo, datilógrafo, em outras profissões que também já estão em fase de extinção, e outras que não estão, mas que com o advento dos postos tecnológicos podem ficar, né? Bem como a gente já percebe uma certa dispensa desses profissionais no desenvolvimento de novos recursos tecnológicos para a realização de diversas outras atividades. E aí em várias áreas, né? Tanto na área de segurança, na área de educação, na área de saúde, na área de serviços e comércios, né? Em postos tanto tecnológicos quanto não tecnológicos, né? Então, você tem uma geração aí de renda e de formação de profissionais que fica extremamente desamparados em relação a essa questão da manutenção mesmo dos seus postos de trabalho, em específico. Bom, dando um exemplo aqui de profissões extintas, a gente já vê aqui, por exemplo, a primeira foto aqui é uma imagem de John Rockefeller, em Londres, é um autor desconhecido que traz aqui, por exemplo, a profissão de fotógrafo, né? Fotógrafo que tem aquelas máquinas que tem suporte, né? Então, já é uma profissão extinta. Hoje, os fotógrafos, qualquer pessoa pode ser fotógrafo, né? Bastando ela ter um celular,
ou uma câmera digital, ela já consegue tirar uma foto. Então, são profissões, de fato, que já estão extintas. E, do outro lado, uma imagem de datilógrafos do Ministério das Ações Sociais em Haia, que também nos mostram que foi uma profissão extremamente importante na década de 60, 70 e 80, né, de datilógrafo, mas com o advento das tecnologias, do computador, do laptop, do notebook e o tablet, né, os próprios celulares tecnológicos também atuais, qualquer pessoa pode escrever, e não se necessita mais tanto assim da máquina de datilografia, né? Então, a gente já percebe algumas profissões de extinção. Aqui são duas que são bem fotógrafo e datilógrafo, mas se a gente for fazer uma pesquisa mais ampla e profunda, a gente vai perceber, então, que outros postos de trabalho também, de fato, já estão se extinguindo em todo o globo, né? Não é só no Brasil, é também aqui, tem uma foto de Londres, outra de Haia, e aqui na realidade dos dois países. Mas se a gente for trazer para o campo do Brasil, por exemplo, aí vai ter outras inúmeras profissões que basicamente vão se extinguir ao longo dos anos e do avanço da tecnologia no mundo e no Brasil. Nesse sentido, então, a gente tem algumas profissões ameaçadas da extinção desse avanço da tecnologia. A primeira imagem aqui é uma imagem de Rialto Oldham, da secretária de Bess Truman, entre 1905 e 1967, fotógrafa, e que está ali uma secretária, né, também que faz serviços de datilografia, e que a gente já sabe que a datilografia, como eu falei anteriormente, ela já foi extremamente deixada de lado, né? Bom, ali a primeira imagem. A segunda imagem é do meio. É uma imagem de roleta de ônibus. Me parece que esse ônibus está no Brasil, em algum estado brasileiro. Não sei precisar qual aí da imagem, mas que também o cobrador já é uma figura em muitos estados e municípios que já não se vê mais nos ônibus, né? Geralmente tem se acumulado aí o serviço de levar o ônibus, de guiar o ônibus e, basicamente, o cobrador em si mesmo, ele já não está atuando mais. Então, fica a cargo só do motorista ter que levando mesmo tanto a questão do dinheiro quanto de guiar o ônibus também, o que é ruim, né? Porque ele fica sobrecarregado de trabalho. E do outro lado aqui, a gente tem uma outra foto, que é uma imagem de telemarketing, né? Em um país aqui, acho que não parece uma foto brasileira, mas traz o profissional aí de call center, especificamente do telemarketing, também, de fato, aí, sendo um profissional que também já está em extinção. Se a gente for pensar, por exemplo, nas tecnologias de informação, que vão, de fato, já ter robôs que ligam automaticamente do computador, que já emite voz mais robótica e liga para as pessoas, né? Então, a gente já vai ter aí uma diminuição de postos de trabalho mesmo com relação aos call centers, né? No mundo, de uma certa forma. Então, são 3 exemplos aqui de profissões que são já praticamente ameaçadas de extinção. Algumas, em alguns lugares do mundo, já são praticamente extintas, né? E que cada vez mais isso tem se intensificado no mercado de trabalho atual, né? Em advento das tecnologias. De fato, tem tomado conta dos postos de trabalho de muitos trabalhadores, e isso tem trazido desemprego estrutural e deixado muitas famílias em situação de vulnerabilidade social também. Bom, em relação às novas profissões com avanço tecnológico, aqui a gente já tem outro posto de trabalho, né, com outras características. Aqui a gente trouxe dois modelos, 2 exemplos, como engenheiro mecatrônico, né? Aqui é uma instalação de turbina a vapor, se não me engano, nos Estados Unidos, precisa-se, portanto, da contratação de engenheiro mecatrônico.
do outro lado, a gente tem aqui a figura do oceanógrafo, né? É uma imagem de mergulhador ao lado de tubos de torpedo de um submarino japonês. Então, são duas profissões importantes que têm tido uma certa receptividade no mundo tecnológico, mas que se exige uma certa especialização que nem todos os trabalhadores vão ter esse tipo de acesso a conhecimento, porque muitas das vezes esse engenheiro e esse oceanógrafo vão precisar de uma formação mais intensa, de uma formação de ensino superior, talvez de especialização ou de mestrado e doutorado, né? Que nem todos os trabalhadores estão, de fato, conseguem ter acesso a essas informações e se qualificar ao longo de tantos anos de trabalho e de estudo também, né? Então, quer dizer, são dois postos de trabalho importantes, mas que nem todos os trabalhadores conseguem ter acesso e permanência a se graduarem nesses dois postos de trabalho em específico. Bom, nesse sentido, a gente pode remeter a uma certa já discussão sobre os tecnoprofissionais, né? Que, entre outros aspectos, são marcantes nesse novo mercado de trabalho, porque se exige, por parte dessas empresas, de que os profissionais não sejam apenas especializados em uma única função ou área do conhecimento, né? É importante a gente trazer essa discussão, porque, realmente, se a gente for pensar do ponto de vista logístico, não compensa para uma empresa contratar somente um profissional especialista numa única área, né? Por isso é importante que esse profissional, cada dia mais, seja cada vez mais, tenha uma fragmentação de conhecimentos em várias áreas, né? E tenha um grau de especialização em 2, 3, 4 áreas do conhecimento, por exemplo, né? Por exemplo, aí dando uma contribuição, um exemplo, por exemplo, se um escritório de advocacia, por exemplo, quer contratar um advogado especialista numa área, por exemplo, de crimes cibernéticos, ou numa área de civil, de processos civis, mas se ela pode contratar um outro profissional que seja especialista nessas duas áreas, mas também em processo penal ou em questões constitucionais, de direito constitucional, essa empresa vai preferir contratar esse profissional advogado que lidar com essas 4 áreas, por exemplo, né? E aí a mesma coisa, por exemplo, de um professor universitário. Se esse professor universitário dá aula de geografia, e aí ele é especialista na área da geografia urbana, mas se existe um outro profissional que é especialista na área de geografia urbana, humana e geopolítica, é muito mais interessante a empresa ou a universidade, de um certo modo, contratar, então, esse profissional, esse professor universitário, porque ele pode atuar em várias áreas da geografia, por exemplo, né? Isso é importante porque a empresa ganha bastante com o conhecimento do trabalhador, né? Mas, para o lado do trabalhador, é complicado, porque ele exige-se um grau ainda mais de especialização, né? Às vezes, um trabalhador pode ter 2, 3, 4 especializações para ser contratado. Então, exige mais tempo de trabalho e de estudo por parte do profissional que está angariando uma vaga no mercado de trabalho. E isso, eu estou falando com profissões, por exemplo, que exigem uma formação superior. Se a gente for pensar, por exemplo, em postos de trabalho em que a pessoa não tenha um nível tanto assim de conhecimento, como no caso de faxineiras, de diaristas, empregadas domésticas, vigilantes, motoristas, quer dizer, se uma empresa, em vez de contratar um motorista que só consegue dirigir o caminhão, e tiver um outro profissional que consegue dirigir o carro, o ônibus e o caminhão, esse profissional que dirige os três tipos no caso de automóveis, vai ser mais contratado do que o outro que só consegue, por exemplo, dirigir caminhão, por exemplo. É nesse sentido. Isso traz uma complicação para o mercado de trabalho, por quê? Porque existe cada vez mais no trabalhador essa especialização contínua, né? E isso para o trabalhador é muito difícil, né?
Muitas das vezes ele vai se especializar só naquilo, só sabe daquilo, e aí para ele adquirir conhecimento, fazer novos cursos é complicado. Muitas das vezes ele nem consegue, né? Principalmente se a gente for pensar em trabalhadores que, em específico, em trabalhadores em específico que estão, por exemplo, no meio rural, né? Então é difícil, é complicado. Exige uma maior contribuição das empresas também em relação a isso, um olhar mais humano das empresas em relação a isso. Mas é preciso, então, deixar um alerta. Na realidade, a partir de agora, o mercado de trabalho ele deve privilegiar os profissionais polivalentes, ou seja, aqueles criativos que saibam lidar com as tecnologias surgidas no século XXI. É um alerta importante, né, deixar aqui, porque realmente o mercado de trabalho das empresas atuais tem buscado mais profissionais polivalentes no sentido assim, de vestir a camisa da empresa e defender a empresa a todo custo, né? De fato, está inserida no mundo contemporâneo, o seu trabalhador tem que conhecer das ferramentas e dos aplicativos mais contemporâneos para conseguir ter acesso ao nível de conhecimento e de empregabilidade também. Quer dizer, isso faz com que muitos dos trabalhadores não tenham acesso a acesso e permanência aos postos de trabalho, porque nem todos vão conseguir ser criativos e nem todos conseguirão ser polivalentes. Muitos precisam de treinamento técnico para isso, e muitas das vezes as empresas não têm, por exemplo, um programa de treinamento, né, e de educação desses profissionais, por exemplo, né? Mas, enfim, é importante deixar esse alerta aqui. Bom, aqui tem um pouco das bibliografias que a gente utilizou, que foram da área de geografia, da área de pedagogia, como Ramos, Alice Martin, Fernanda dos Santos, Ivone Silveira Sucena, Levon e Buligam. E aqui mais embaixo tem os sites que a gente pesquisou para conseguir trazer essas informações a respeito da geografia inserida no mundo contemporâneo e sobre essas noções mesmo de profissões e de mercado de trabalho e posto de trabalho. Bom, é importante a gente trazer essas discussões, né, para o campo da geografia, porque a geografia, enquanto pesquisa social, da área das ciências sociais, inserida no mundo contemporâneo, tanto urbano e rural, é importante ela travar essas discussões para que a gente consiga de fato compreender então esses movimentos aí em relação à questão dos trabalhadores modernos e a sua inserção no mercado de trabalho. Aqui, de uma forma bastante breve, rápida, a gente deu uma aula fazendo essa articulação de interesses, assim, de articulação de autores que trazem um pouco disso no campo da geografia. Né? Não só a geografia vai estudar essas questões de trabalho, renda e desemprego estrutural. O direito, na sua área do campo trabalhista, também adentra bastante pesquisa em relação a isso. A própria geografia no campo urbano e humano. A sociologia também tem várias contribuições importantes de sociólogos que vão adentrar mais ainda nessas questões sobre o desemprego e o tanto que ele causa determinadas consequências para o trabalhador na vida moderna, sobretudo a partir dos estudos do professor Ricardo Antunes, da Unicamp, que vai tratar, então, desses postos de trabalhos tecnológicos, que eles são importantes, sim, para a atual sociedade que nós temos, né, como dos aplicativos do Uber e de diversos outros aplicativos de entrega de alimentos, como iFood, Uber e tantos outros, mas que vão trazer, então, também a questão da desproteção dos direitos trabalhistas e a precarização da mão de obra inserida no mundo contemporâneo, né, no Brasil contemporâneo. Quer dizer, se a gente for pensar em termos das ciências que tratam desses temas em específico, não é só a geografia que tem uma contribuição importante, mas diversas outras ciências, né? Sobretudo, por exemplo, no campo sociológico, sociopolítico,
econômico, né? Economia também tem bastante discussões em relação a essa questão de desemprego, a própria sociologia, o direito, a geografia, né? Tem um ramo da geografia que estuda em específico a chamada geografia do trabalho, que vai, então, se aprofundar muito mais em relação a esses temas e conteúdos, mas aqui a gente fez só uma introdução bastante breve, tratando mesmo, até porque essa geografia inserida no mundo do trabalho, ela está voltada aqui para alguns temas que é possível trabalhar com os alunos de ensino fundamental, né, que são os alunos ali do 6º ao 9º ano, mas que aqui a gente só suscitou com as contribuições necessárias para se ter aí, então, o advento dessa noção aí de mundo do trabalho e essa geografia, portanto, inserida nesse mundo do trabalho, para tanto fazendo essas discussões entre o emprego, o desemprego estrutural e a geração de emprego e de renda na sociedade brasileira. Bom, próxima aula, então, a gente vai tratar inserida a partir das transformações do espaço da sociedade urbana e industrial. Até a